Reflexões sobre energia e consciência, uma jornada de autodescoberta. Olá, pessoal! Durante uma viagem entre São Paulo e Bauru, tive um insight profundo sobre a energia, a consciência e o que realmente somos nesta jornada chamada vida. Se você se interessa por esses temas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos. Além disso, confira os livros e cursos na descrição deste vídeo para se aprofundar ainda mais. Agradeço por estarem aqui e vamos juntos nessa jornada de descoberta. Durante uma viagem de ônibus de São Paulo a Bauru, tive um insight profundo que me fez refletir sobre a verdadeira natureza do ser humano e sua relação com a energia. Observando a paisagem que passava rapidamente pela janela, percebi que a movimentação do ônibus poderia ser uma metáfora poderosa para a nossa jornada na vida. A partir desse momento de contemplação, questionei não apenas a energia que nos move, mas também a consciência que a observa e controla. Essa experiência me levou a explorar a ideia de que não somos meramente energia, mas sim aqueles que conduzem essa energia através do nosso corpo mecânico. Ao investigar mais sobre o tema, percebi que pensadores de diversas áreas como filosofia, religião e ciência também buscaram entender essa conexão entre energia e consciência. Essa busca por conhecimento me trouxe uma nova perspectiva sobre como a dinâmica das polaridades e a fricção entre elas moldam nossa experiência e como, um dia, poderemos alcançar uma forma de energia limpa, baseada no amor e no benefício mútuo. Antes de apresentarmos a reflexão que surgiu durante minha viagem de São Paulo para Bauru, vamos explorar alguns pensamentos filosóficos, religiosos e científicos sobre o tema da energia, pois após meu insight, senti a necessidade de investigar quem já havia refletido sobre a natureza da energia e sua relação com a consciência e a vida humana. Nesse caminho, deparei-me com diversas abordagens que tentam desvendar esse mistério, desde a sabedoria antiga até as mais recentes descobertas científicas. Esses tópicos incluem as visões de pensadores como Heráclito e Platão, que exploraram a essência do ser e a dinâmica da mudança, assim como as tradições espirituais que falam sobre a energia vital que permeia a existência. Além disso, as contribuições da ciência moderna, especialmente na neurociência e na física quântica, oferecem novas perspectivas sobre a interconexão entre energia e consciência. Essas reflexões nos preparam para uma compreensão mais profunda do que significa ser humano e como a energia que nos envolve se manifesta em nossas vidas. Agora, vamos adentrar nessa jornada de descoberta e entendimento. Pensadores antigos que já exploraram a ideia de que tudo é composto de energia ou uma essência vital. Aqui estão alguns deles. Heráclito. O filósofo grego acreditava na constante mudança e fluxos do universo, enfatizando que tudo está em um estado de transformação. Sua famosa frase "tudo flui" sugere uma visão dinâmica da realidade como uma energia em movimento. Platão. Embora Platão não tenha falado diretamente sobre energia, sua teoria das ideias propõe que as formas ideais são manifestações de uma realidade mais elevada, que poderia ser interpretada como uma energia sutil que permeia o mundo físico. Aristóteles. Ele introduziu o conceito de entelequia, a ideia de que tudo possui uma forma e um propósito, implicando que há uma energia vital que impulsiona o desenvolvimento e a realização do potencial de cada ser. Taoísmo. Filósofos como Laozi e Zhuangzi discutiram a ideia de Qi, ou Qi, uma força vital que flui através de todas as coisas. Segundo eles, essa energia é fundamental para a saúde e a harmonia no universo. Hinduísmo. Os antigos textos védicos falam de prana, uma energia vital que permeia todos os seres vivos. Essa noção é central em práticas como yoga e meditação, onde a manipulação do prana é considerada crucial para o bem-estar. Esses pensadores, cada um à sua maneira, contribuíram para uma compreensão mais profunda da relação entre energia, vida e a natureza do ser humano. Entre as diversas ideias científicas e espirituais, algumas abordagens tendem a separar a energia da consciência, enquanto outras as consideram interconectadas. Aqui estão algumas perspectivas que fazem essa distinção. Neurociência. A ciência da mente e do cérebro muitas vezes trata a consciência como um produto da atividade neural.
Embora a atividade elétrica e química do cérebro possa ser vista como uma forma de energia, a consciência é frequentemente considerada uma experiência subjetiva que emerge dessa atividade. Física clássica. Em muitos modelos físicos tradicionais, energia e consciência são tratadas como conceitos distintos. A energia é uma quantidade mensurável que se relaciona com a matéria e o movimento, enquanto a consciência é uma experiência qualificada, subjetiva e difícil de quantificar. Acredito que o meu insight se encaixa mais com essa visão de física clássica. Logo mais vocês saberão o porquê. Dualismo. Algumas correntes filosóficas, como o dualismo cartesiano, estabelecem uma clara separação entre mente ou consciência e corpo ou energia. De acordo com essa visão, a consciência é uma entidade não física que interage com a energia física do corpo. Essa visão também se encaixa com o insight que tive. Logo mais veremos o porquê. Algumas tradições ocidentais. Em certas correntes místicas, a consciência é vista como uma essência espiritual separada da energia física. A energia é frequentemente associada ao mundo material, enquanto a consciência é considerada uma qualidade mais elevada e transcendental. Embora essa seja uma visão religiosa, ela se encaixa tanto com a física clássica, quanto que em grande parte com a filosofia do dualismo e também com o insight que tive. Taoísmo e hinduísmo. Embora o taoísmo e o hinduísmo vejam a energia, Ki e Prana, respectivamente, como fundamentais para a vida, algumas interpretações dentro dessas tradições consideram a consciência como uma dimensão mais elevada que transcende a energia física. No entanto, muitos praticantes acreditam que a consciência pode ser influenciada e elevada através do trabalho com essa energia. Em resumo, várias abordagens, tanto científicas quanto espirituais, fazem distinções entre energia e consciência. Enquanto algumas consideram a consciência como uma propriedade emergente da atividade energética, outras a veem como uma entidade separada ou uma dimensão espiritual mais elevada. Essa separação é um tema recorrente em muitos debates filosóficos e científicos, refletindo a complexidade da natureza da consciência e sua relação com o mundo físico. Agora vamos a um resumo do longo insight que tive. A jornada da vida. Uma reflexão sobre energia e consciência. Durante uma viagem de ônibus entre São Paulo e Bauru, enquanto observava a linda paisagem passando rapidamente pela janela, comecei a refletir sobre nossa origem e sobre o que somos nós. Essa movimentação quase me deixou em um estado de transe, me levou a pensar sobre o que nos move através dessa jornada chamada vida. O paralelo entre o movimento do ônibus e o movimento da nossa vida na Terra, dentro deste corpo, me fez chegar à conclusão de que a energia é o que impulsiona tanto o ônibus em movimento quanto os seres humanos e todas as espécies vivas da natureza. O primeiro pensamento que surgiu em minha mente foi: o que faz o ônibus se movimentar? A resposta foi clara: a energia. Logo depois perguntei-me como essa energia se manifesta. A resposta: na forma de fricção entre polos negativos e positivos. Quando dois polos opostos elétricos se chocam, ocorre uma produção de energia. Essa energia, canalizada pela mecânica do ônibus, permite que ele se movimente. A terceira pergunta que me fiz foi: e quando essas polaridades se chocarem gerando a energia, mas ainda não houver um sistema mecânico para canalizá-la, o ônibus se movimentaria? A resposta foi: não. Isso me levou a uma nova reflexão. Para que a energia gerada através da fricção das polaridades se transforme em movimento no ônibus, é necessário o desenvolvimento de uma engenharia mecânica que conduza essa energia ao seu destino final, que é o movimento do ônibus. Depois de entender essa dinâmica, surgiu a pergunta mais vital de todo o meu insight: quem conduz o ônibus? Embora tenhamos a energia e a mecânica, é preciso que alguém inicialize o sistema. Quando se dá a partida no ônibus, é necessário um condutor para guiar essa máquina. Esse pensamento se tornou uma analogia poderosa com a nossa realidade. Ao considerarmos que nosso corpo é essa engenharia mecânica e que as dualidades como amor e ódio, medo e coragem, alegria e tristeza e outras polaridades ao entrarem em atrito ou tentarem se equilibrar, geram a energia que movimenta nosso corpo. Agora, comparando o ônibus conosco,
faço uma quarta pergunta. E se tivermos a energia e o corpo, mas não houver uma consciência que dê partida nesse nosso veículo, ele se movimentaria? A resposta novamente é não. Isso me levou à quinta pergunta mais importante. Quem é esse ser que conduz a energia gerada através dessas polaridades e que é canalizada nesse sistema mecânico chamado corpo humano? Em outras palavras, quem dá a partida nesse veículo e conduz esse nosso corpo? Lembrei-me da neurociência, especialmente da neurociência computacional, que foi desenvolvida a partir da observação do cérebro humano. Neste contexto, foi criada uma engenharia para comportar a energia e canalizá-la, formando os meios de entrada e saída de informações. Pois bem, vamos continuar com o desenrolar do meu insight. Agora, outras perguntas surgiram. Se existe o finito e o infinito, o mensurável e o imensurável, poderíamos considerar que a energia gerada é mensurável e, de certa forma, finita? Assim como a engenharia mecânica do ônibus é finita e também mensurável? E se as informações que passam por esse sistema para conduzi-lo a um propósito são dimensões infinitas e imensuráveis vindas dessa consciência desconhecida? Saberiam me dizer? Assim, a resposta para a pergunta, afinal, o que somos nós? Poderia ser encontrada na intersecção entre a física, a metafísica, a matéria e o espírito? A consciência, portanto, poderia ser o condutor desse nosso veículo? Por fim, por que não conseguimos mensurar ou definir com uma certa finitude essa consciência? Pessoalmente, acredito que essa consciência pode ser vista como o Criador, ou um fractal dele, a qual não possui começo, nem meio ou fim, assim como está descrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que é e sempre há de ser. Essa afirmação, atribuída ao Criador, reflete a ideia de uma existência eterna e imutável, que transcende o tempo, o espaço e a matéria, e que se manifesta através desses corpos humanos, canalizando a energia gerada da fricção de nossas polaridades e dando movimento a essa maravilhosa história da vida. Essa revelação nos leva a explorar a complexidade da existência humana, unindo pensamentos antigos, religiosos, filosóficos e científicos, e conectando-se com os temas abordados na série Neurociência e o Poder da Mente, bem como nas reflexões da série Desvendando o Divino, que estão em nossas playlists. Confiram. Essa visão não é nova. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os pensadores contemporâneos, a busca pelo entendimento da essência do ser humano tem sido um tema recorrente. O filósofo Heráclito, por exemplo, enfatizava a ideia de que tudo está em constante fluxo e mudança, refletindo a natureza dinâmica da energia. Platão, por outro lado, propôs que existe uma realidade ideal que transcende o mundo físico, sugerindo que, em nosso íntimo, somos mais do que meras manifestações materiais. Após meu insight, como já mencionei, busquei estudar quem já havia pensado sobre essa relação entre energia e consciência. Nesse caminho, deparei-me com a intersecção entre ciência e espiritualidade, onde a neurociência e a física quântica oferecem novas perspectivas sobre o que significa ser humano. A neurociência, por exemplo, investiga como a atividade elétrica no cérebro está ligada à nossa consciência, explorando a maneira como a energia se manifesta em nossos pensamentos e emoções. Por outro lado, a física quântica desafia nossas noções tradicionais de realidade, sugerindo que a observação pode influenciar o resultado de um experimento. Essa ideia se alinha com a noção de que nossa consciência tem o poder de moldar a realidade ao nosso redor. Quando consideramos a energia como um fenômeno não apenas físico, mas também consciente, começamos a entender que há uma ligação profunda entre o que pensamos e o que experienciamos. Refletindo sobre minha experiência, percebi que a vida, na atual dimensão, é permeada pela dualidade. O atrito entre polaridades, como amor e ódio, luz e sombra, é o que gera toda a energia que nos move. Essa fricção tem sido essencial para o nosso movimento, pois nos faz navegar pelas complexidades da vida em rumo a um destino. Cada emoção, cada desafio, é uma eclosão que nos impulsiona a continuar nossa viagem nessa estrada da vida. Um mestre sábio certa vez nos ensinou que haverá um dia em que o atrito entre as polaridades cessará,
através da semeadura do perdão e do amor maior, estaria ele correto? Imagine um mundo onde as pessoas consigam manter uma mecânica de funcionamento baseada em uma energia limpa, onde não haveria mais a necessidade da luta constante entre o bem e seu oposto para a geração de energia. Esse é um conceito muito surreal e poderoso. Essa energia limpa seria gerada por valores, por um amor genuíno que se multiplica em cada ato de bondade, sem os conflitos que muitas vezes nos cercam. Esse amor, que transcende o comum, como esse amor dual que se opõe ao ódio, é um amor infinitamente profundo e indescritível, um amor que não se vê atrelado a atritos da vida. É uma energia fundamentada na sabedoria criadora de tudo e de todos nós. Quando conseguirmos cultivar esse amor aqui nessa dimensão, como o Mestre o fez, também colheremos todo o poder acima e abaixo. Toda a dualidade será apenas plenitude e paz. Ao longo da história, muitas tradições espirituais e filosóficas já abordaram essa ideia. No hinduísmo, o conceito de Dharma refere-se à ação correta, que está em harmonia com os princípios universais. O Dharma nos ensina que cada ação deve ser feita com amor e responsabilidade, promovendo o bem-estar coletivo. Essa perspectiva nos convida a agir não apenas em benefício próprio, mas em benefício de toda a humanidade. A ideia de uma energia limpa, que não depende da fricção entre opostos, é um convite para repensar nossas interações e a maneira como nos relacionamos com o mundo. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes a competição e o egoísmo parecem dominar as relações. No entanto, se conseguirmos mudar nossa perspectiva e adotarmos uma abordagem baseada no amor e na colaboração, poderemos criar um novo paradigma. Esse novo paradigma não está apenas ligado a uma mudança de comportamento, mas também a uma transformação interna. Precisamos nos conectar com nossa essência, reconhecer que somos parte de um todo maior. Essa consciência coletiva, quando despertada, pode levar a um movimento significativo em direção a uma sociedade mais justa e equilibrada. Imaginemos um futuro onde as polaridades não precisem mais ser vistas como opostas, mas sim como complementares. Nesse cenário, a energia gerada pela interação entre amor e compaixão não se tornará um campo de batalha, mas um espaço de crescimento mútuo. Cada um de nós pode se tornar um agente de mudança, contribuindo para um mundo onde a energia limpa e positiva prevaleça. Essa transformação começa em cada um de nós. Ao cultivar a autoconsciência, somos capazes de identificar nossas próprias polaridades internas e aprender a integrá-las. O autoconhecimento nos permite reconhecer nossos medos, inseguranças e anseios, e a partir desse reconhecimento, podemos começar a trabalhar para equilibrar nossas energias. O caminho para uma vida mais harmoniosa passa por abraçar nossas dualidades e transformá-las em aprendizado e crescimento. À medida que avançamos nessa jornada, a compreensão de que somos todos interconectados se torna cada vez mais clara. Cada ação que tomamos ressoa em nosso entorno e pode influenciar a vida de outras pessoas. Essa rede de interações nos lembra que a energia que geramos não é isolada, mas parte de um ecossistema maior. Assim, a prática do amor e da compaixão se torna uma responsabilidade coletiva. Quando nos comprometemos a agir com integridade e respeito, criamos um espaço onde a energia flui livremente, permitindo que todos prosperem. Esse é o legado que podemos deixar para as futuras gerações. Um mundo onde a energia é gerada a partir de valores. Um mundo onde o amor é a força motriz. A experiência vivida durante essa minha viagem de ônibus entre São Paulo e Bauru despertou em mim essa reflexão profunda sobre a natureza do ser humano e sua relação com a energia. Ao contemplar a paisagem que fluía rapidamente, percebi que essa movimentação não era apenas física, mas uma metáfora poderosa para a jornada da vida. Essa epifania me levou a considerar não apenas o que nos move, mas quem realmente somos nesse contexto. A ideia de que somos energia é uma noção que permeia muitas filosofias e tradições espirituais. Entretanto, o que pude compreender é que não somos apenas essa energia, somos os condutores dela. Essa distinção é crucial, pois nos coloca em uma posição de responsabilidade sobre como utilizamos essa energia em nossas vidas. Se somos aqueles que canalizam a energia,
então a forma como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros se torna fundamental. Nesse sentido, o corpo humano é um veículo, uma máquina intricada que canaliza essa energia. A mecânica do corpo, com todos os seus sistemas interconectados, é um reflexo da complexidade da vida. Essa visão nos leva a questionar como podemos otimizar essa mecânica para que a energia flua de maneira mais harmoniosa e eficaz. A energia que geramos não deve ser apenas uma força bruta, mas uma expressão de nossas intenções e valores. A fricção entre polaridades, como amor e ódio, luz e sombra, é um aspecto, pelo menos até os dias atuais, inevitável da experiência humana. Esses conflitos internos e externos são fontes de energia que podem nos impulsionar a crescer. Porém, a que custo e sacrifício? Cada emoção, cada desafio que enfrentamos oferece uma oportunidade para aprender e evoluir, mas e quanto à parte que perde, que sofre, que morre? Assim, essa dualidade, pelo menos nessa dimensão, não deve ser vista apenas como um obstáculo, pelo menos por uma das partes do grande conflito, pois ao final desse processo, é gerada a energia da qual se obtém a luz. Com muito esforço e luta e sofrimento, se torna um catalisador provisório para o autoconhecimento e a transformação pessoal, até transcendermos a um nível superior em que não haverá mais as disputas, pois não haverá mais o contraditório. Esta dinâmica é refletida em muitas tradições filosóficas e espirituais. Por exemplo, na filosofia oriental, a ideia de Yin e Yang representa a interdependência de opostos. Essa visão sugere que, para haver harmonia, é necessário reconhecer e integrar essas polaridades em nossas vidas. Ao aceitar que a luta entre opostos é parte de nossa jornada, podemos encontrar um caminho para a paz interior e a compreensão. A busca por uma energia limpa e positiva também nos leva a considerar a consciência coletiva. A ideia de que estamos todos interconectados é fundamental para a construção de um futuro harmonioso. Quando reconhecemos que nossas ações têm repercussões em outros, somos incentivados a agir com responsabilidade e empatia, pois se somos um só, ao ferirmos alguém estamos ferindo a nós mesmos. Por isso o mundo atual se encontra doente e triste em muitas áreas. Essa consciência coletiva pode ser vista como a força criadora que controla e direciona essa rede de energias que se entrelaçam, onde cada ato de bondade e compaixão se torna uma centelha que ilumina o caminho para todos. Ao trabalharmos juntos em harmonia, podemos transcender as limitações impostas pela competição e pelo egoísmo, criando um mundo único onde o amor e a colaboração prevalecerão. Para que possamos conduzir essa energia de maneira eficaz, o autoconhecimento se torna essencial. Precisamos nos conectar com nossa essência interna e descobrirmos que somos esse condutor do ônibus, que somos essa consciência e que devemos reconhecer nossas dualidades internas e aprender a integrá-las. O processo de autoconhecimento nos permite identificar nossos medos, anseios e inseguranças, para que possamos transformá-los em puro amor. Como na analogia em que Sansão retira o mel do leão morto, que está em Juízes 14. Após derrotar o leão, Sansão retorna ao local e encontra o cadáver do animal com abelhas que haviam feito um favo de mel dentro dele. Essa cena simboliza a capacidade de extrair algo doce, o mel, de uma situação que inicialmente parece negativa ou perigosa, o leão morto. Essa passagem pode ser vista como uma metáfora sobre encontrar o positivo em situações adversas. Assim como Sansão encontrou o mel em um lugar inesperado, muitas vezes na vida, experiências difíceis podem resultar em aprendizados ou bênçãos que não eram visíveis à primeira vista. Essa ideia reforça a resiliência e a capacidade de transformação diante das dificuldades. Esse caminho de autodescoberta é muitas vezes desafiador, pois exige coragem para enfrentar nossas verdades mais profundas. No entanto, ao abraçar essas verdades, encontramos a liberdade de ser quem realmente somos. Essa liberdade é a chave para canalizar nossa energia de forma positiva, contribuindo para o bem-estar não apenas pessoal, mas também coletivo. A prática do amor não é passiva. Requer ação e compromisso. Cada pequeno gesto de bondade, cada ato de compaixão e de perdão se torna uma contribuição para a construção de uma realidade mais harmoniosa.
Quando cultivamos essa energia em nossas vidas diárias, estamos, na verdade, semeando as bases de um futuro onde a energia limpa, baseada em valores, será a norma. Assim, ao refletir sobre o que somos e como nos movemos através da vida, somos convidados a abraçar a responsabilidade de conduzir a energia de maneira consciente. Essa jornada não é apenas individual, mas coletiva, onde cada um de nós desempenha um papel fundamental na construção de um futuro mais iluminado nesse grande corpo sagrado em que somos um só. Portanto, a partir do meu insight na viagem, fica claro que a busca por compreender o que somos é uma jornada multifacetada. A energia, a consciência e a mecânica do corpo humano revelam um entrelaçamento profundo entre o físico e o metafísico. Essa análise ressalta não apenas a interdependência entre esses elementos, mas também a importância da consciência como o condutor que direciona nossas energias dentro desse veículo corpóreo humano. Quando um dia conseguirmos canalizar essa fonte verdadeira de energia do amor maior, teremos a oportunidade de moldar um futuro onde a harmonia e a compaixão serão as bases da nossa futura existência. Ao longo da história, muitas almas inquietas têm se perguntado: afinal, o que somos nós? Algumas vozes ecoam na vastidão do pensamento humano, afirmando que somos pura energia, uma força vibrante que permeia o universo. Contudo, a experiência que vivi me leva a crer que não somos apenas energia. Somos, na verdade, aqueles que conduzem essa energia através do nosso ônibus, essa magnífica máquina que chamamos de corpo. A energia, em suas diversas formas, está presente em cada aspecto de nossas vidas. Ela é a força que impulsiona não apenas a movimentação de veículos, mas também nossas emoções, pensamentos e ações. Quando olhamos para o universo, percebemos que tudo é energia em movimento, desde as partículas subatômicas até as galáxias. Essa visão holística nos leva a entender que somos parte de um sistema maior, onde a energia que flui e se transforma continuamente é a força do nosso Eu Maior. O grande Criador de tudo, o Eu Sou, o Deus sem início, meio ou fim, o que não tem nome, enfim. Aquele que habita em mim, em ti, em todos nós, aquele que é nossa consciência e através dela tudo realiza. A prática da meditação é um exemplo claro de como podemos canalizar a energia e a consciência de maneira intencional. Ao meditar, muitas pessoas relatam uma sensação de paz e clareza mental, como se estivessem acessando um nível mais profundo de consciência. Essa prática pode ser vista como uma forma de afinar a mecânica do corpo e da mente, permitindo que a energia flua de maneira mais harmoniosa. Afinal de contas, quantos de nós motoristas não deixamos o carro sem óleo, sem água, com pneus carecas? Ou seja, apenas usando o veículo, sem lhe dar a devida manutenção, não nos importando que isso atrapalhará nossa própria condução ao nosso destino final. A consciência, além de ser o condutor de nossas ações, também desempenha um papel fundamental na criação da nossa realidade. Em última análise, de acordo com essa perspectiva, o mundo material existe em função da percepção que temos dele. Essa ideia é intrigante, pois implica que, ao mudar nossa consciência, podemos alterar a forma como percebemos e interagimos com o mundo. O filósofo Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, fala sobre a necessidade de abraçar a dualidade como parte do crescimento humano. Ele apresenta o conceito do Übermensch, além do homem, que representa a superação das limitações impostas pela moralidade convencional para alcançar um estado superior de ser. Essa ideia se alinha com a noção de que, ao enfrentarmos e integrarmos nossas dualidades, podemos nos tornar versões mais completas de nós mesmos. As relações interpessoais são outro campo onde a energia e a consciência se entrelaçam. Nossas interações com os outros podem ser vistas como trocas de energia, onde emoções e intenções são transmitidas e recebidas. Quando nos conectamos genuinamente com outra pessoa, criamos um espaço onde a energia flui livremente, permitindo que ambos cresçam e se desenvolvam. A ideia de consciência coletiva, proposta pelo sociólogo Émile Durkheim, sugere que cada sociedade possui um conjunto de crenças, valores e normas que moldam o comportamento de seus membros.
Essa consciência coletiva pode influenciar a forma como percebemos e interagimos com o mundo, criando padrões que afetam a evolução da humanidade. Percebem como é a consciência que, dependendo de como ela viu o mundo, cria novos mundos a partir de sua própria concepção? Porém, se nós, como consciência coletiva, nos autodescobrirmos, perceberemos que toda essa diversidade faz parte da unicidade de quem somos e de como, na maioria das vezes, limitadamente nos percebemos. A evolução de nossa consciência coletiva é um processo contínuo. O movimento pelos direitos civis, por exemplo, é um exemplo de como a conscientização coletiva pode levar a mudanças significativas na sociedade, tornando-nos separados e desiguais, para que haja o atrito e a geração de energias não limpas que atualmente movem esse mundo. Muitas tradições religiosas nos ensinam que, ao aprender a trabalhar com essa energia, podemos promover a cura, o equilíbrio e a harmonia em nossas vidas. Práticas como yoga, meditação e tai chi são exemplos de como podemos canalizar a energia vital para promover o bem-estar físico, mental e espiritual. Essas práticas não apenas fortalecem nosso corpo, veículo do Espírito Santo, mas também nos conectam a uma dimensão mais profunda de nossa existência. Nos últimos anos, temos visto um crescente interesse na convergência entre ciência e espiritualidade. Pesquisas em neurociência, física quântica e psicologia têm revelado conexões fascinantes entre a energia, a consciência e a realidade. Essa intersecção nos oferece uma nova perspectiva sobre a natureza da vida e da existência. Por exemplo, estudos sobre a meditação têm mostrado que essa prática pode alterar a estrutura e a função do cérebro, promovendo uma maior resiliência emocional e uma melhor saúde mental. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e adaptar, nos mostra que a consciência pode ser moldada e aprimorada ao longo do tempo. Além disso, a física quântica tem desafiado nossas noções tradicionais de espaço e tempo, sugerindo que a realidade é muito mais complexa do que podemos perceber. Essa complexidade ressoa com as tradições espirituais que falam sobre a interconexão de tudo no universo. A ideia de que somos todos parte de um todo maior é um conceito central tanto na ciência quanto na espiritualidade. Ao longo da história, muitas almas inquietas têm se perguntado: afinal, o que somos nós? Algumas vozes ecoam na vastidão do pensamento humano, afirmando que somos pura energia, uma força vibrante que permeia o universo. Contudo, a experiência que vivi naquela viagem de São Paulo a Bauru me leva a crer, como eu já disse e volto a repetir, que não somos apenas energia. Somos, na verdade, aqueles que conduzem essa energia através do nosso ônibus, essa magnífica máquina chamada corpo humano. A interconexão entre a busca interna e a consciência de que somos uma extensão do Criador é um tema central nas reflexões sobre espiritualidade e autoconhecimento. Quando afirmamos que não há outro Deus fora de nós, estamos reconhecendo que nossa essência é uma manifestação da divindade, um fractal do Criador que se expressa através de nossas experiências e percepções. Essa consciência nos leva a entender que cada pensamento, cada sentimento e cada ação que emanamos são influenciados por essa energia divina que habita em nosso interior. Ao refletirmos sobre a polaridade do bem e do mal, percebemos que essas forças são parte da dinâmica da vida. Nossa consciência, quando plenamente despertada, pode navegar por essas polaridades, usando-as como ferramentas para nosso crescimento e evolução. Quando fechamos a porta do nosso quarto para orarmos, simbolicamente nos voltamos para dentro. Esse ato de introspecção é um convite para silenciar as distrações externas e ouvir a voz do Espírito Santo que reside em nós. Ao permitir que essa energia superior assuma o comando de nossas vidas, nos conectamos com uma fonte de sabedoria e orientação que nos ajuda a canalizar as energias geradas por essas polaridades. Essa canalização ocorre dentro da mecânica de nosso corpo, permitindo que nossas ações e decisões sejam guiadas para alcançarmos nosso propósito maior. Ao buscarmos as coisas do alto, ou seja, ao nos alinharmos com essa consciência divina que nos guia, encontramos um caminho claro e seguro. Então nosso trem não descarrilha, nosso carro não perde controle, nossa vida segue o rumo certo. Essa busca interior
nos oferece a certeza de que, mesmo diante das adversidades, nosso ônibus, nessa jornada, não sofrerá acidentes em seu percurso. A confiança na sabedoria interna nos conduz ao destino que nos é reservado, permitindo que a energia da divindade flua através de nós, manifestando o melhor de nossas potencialidades. Portanto, ao reconhecer que somos parte do Criador e que nossa consciência é uma expressão dessa divindade, podemos, com segurança, permitir que nossa vida seja guiada por essa força interna. Essa entrega nos coloca em harmonia com o universo e nos leva a uma experiência de vida mais rica, plena e significativa. A verdadeira jornada está em voltar-se para dentro, onde a luz do Criador brilha intensamente, iluminando nosso caminho e nos guiando ao nosso destino divino. Nesse futuro, seremos capazes de conduzir nossas vidas com harmonia, utilizando essa energia limpa para criar conexões genuínas e sustentáveis. A energia que nos move não será mais o resultado do atrito, mas sim a expressão de um amor que se multiplica em cada gesto, em cada interação. Essa jornada de autoconhecimento e entrega à consciência divina é um processo contínuo que requer prática e dedicação. À medida que nos aprofundamos nessa conexão interna, começamos a perceber que cada experiência, cada desafio e cada alegria são oportunidades para expressar e canalizar essas energias que geramos. Quando nos deixamos guiar pela nossa consciência, tornamo-nos agentes de mudança, capazes de influenciar positivamente aqueles que nos cercam. Dessa forma, a nossa jornada se entrelaça com a dos outros, formando uma rede de consciências que, juntas, podem criar um impacto significativo em nosso coletivo. É fundamental, então, desenvolver práticas que nos ajudem a manter essa conexão. Meditação, contemplação e momentos de silêncio são essenciais para que possamos escutar a sabedoria do nosso espírito interno. Nessa quietude, as revelações surgem, trazendo clareza e direcionamento para nossas vidas. Além disso, a prática da gratidão é um poderoso catalisador para essa conexão. Ao reconhecermos e agradecermos por cada experiência, por menor que seja, estamos reforçando nossa intenção de estar alinhados com nosso Criador maior. Essa atitude transforma nossa percepção, fazendo com que enxerguemos a beleza mesmo nas dificuldades e nos convida a aprender com cada situação. Conforme nos alinhamos com essa consciência, reconhecemos que a polaridade entre o bem e o mal não é uma batalha, mas uma dança, então conseguimos nos perdoar e nos amar. Cada um de nós possui a capacidade de escolher como reagir a essas forças. Ao optar por agir a partir do amor e da compaixão, canalizamos essa energia de forma a criar um espaço seguro e harmonioso, tanto para nós quanto para os demais. Portanto, ao encarar os desafios, lembremo-nos de que somos guiados por uma força maior. Essa confiança nos permite avançar, mesmo diante da incerteza. Quando buscamos as coisas do alto, abrimos portas para oportunidades que vão além de nossa compreensão. O universo, em sua sabedoria, nos apresenta caminhos que muitas vezes não poderíamos ter imaginado. À medida que seguimos nessa jornada, é crucial manter a mente aberta e estar disposto a aprender. Cada encontro, cada interação e cada experiência trazem valiosas lições que nos ajudam a crescer e evoluir. A vida se torna, assim, uma escola onde somos tanto alunos quanto professores, compartilhando conhecimento e amor em cada passo do caminho. Por fim, ao reconhecermos que nossa consciência é um fractal do Criador, cultivamos um profundo respeito por nós mesmos e pelos outros. Essa compreensão nos leva a agir com empatia e compaixão, sabendo que todos estamos interconectados e que cada um de nós é uma expressão única da divindade. Ao nutrir essa consciência, contribuímos para a criação de um mundo mais harmônico e iluminado, onde todos têm a oportunidade de brilhar e expressar sua verdadeira essência. Assim, seguimos em nossa jornada, guiados pela luz interior, confiantes de que, ao buscarmos o alto, estaremos sempre no caminho certo, permitindo que a energia do Criador flua através de nós e nos conduza ao nosso destino glorioso. Agradeço por acompanharem essa reflexão. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos. Confira também os livros e cursos na descrição deste vídeo para aprofundar ainda mais esse tema.
Vamos juntos nessa jornada de descoberta.